todas que estão aqui com a gente. Eu sou Ana Lúcia Sarmento Henrique, sou do campus ZL, recentemente aposentada, depois de mais de 30 anos de trabalho aqui na instituição. E por isso, né, eu acho que eu fui convidada, já estava muito próximo de me aposentar, fui convidada para organizar o livro que a gente terminou intitulando Vozes do IFRN, Cantos que Tecem o Amanhã. E quando eu fui convidada, eu fiquei brincando com os meninos, dizendo que era porque eles estavam fazendo brincadeira comigo, que eu era uma das mais velhas do Instituto, e o livro se trata exatamente de memórias de professores doutores, que se submeteram a um processo no edital. E aí depois, então, nós fizemos uma seleção e eu li com um prazer imenso, né, todos os textos que foram selecionados. E o interessante é que eu recebi os textos anônimos, eu não sabia de quem era. Mas, à medida que eu começava a ler o texto, eu fazia: esse é o professor Ailton, essa é a professora Marília, esse é o professor Chagas, esse é meu compadre Alexandre Pereira. Por quê? Porque as memórias que eles contavam, o que eles contavam, eu também tinha passado por isso. Então, eram vivências, experiências que eles tiveram dentro do Instituto e que, de ETFERN, de Cefet, de Instituto, que eu também tinha tido. Então, eu conhecia todos, reconhecia todos pelas memórias que eles contavam. E é um livro que traz o que é individual, né, porque cada um conta, a partir da sua própria perspectiva, o que se passou nessa nossa instituição, mas, ao mesmo tempo, ele também é global, porque ele remete a situações do contexto nacional, do contexto das políticas de educação profissional. Então, quem for ler esse livro, né, ele vai ter uma ideia da história do IFRN a partir dessas memórias que foram colocadas, né, por esses nossos colegas, esses meus amigos, na verdade, todos são realmente amigos, e memórias que vão também construir, né, vão fazer com que vocês, cada um que for ler esse livro, né, vocês lembrem também desses momentos. E quem não viveu esses momentos vai conhecer, né, a história da instituição a partir dessas memórias desses professores. Tem dois pontos que perpassaram todos os capítulos do livro. Então, quem for ler vai perceber isso. Então, na minha percepção, eu acho que foram dois momentos, dois feitos do próprio Instituto que marcaram muitos de nós. Um deles é o projeto político-pedagógico, a construção do projeto político-pedagógico em 94, né, que foi o primeiro projeto político-pedagógico que a gente teve e que já trazia, né, no seu bojo toda a questão da fundamentação teórica de homem e sociedade com essa mesma base teórica e epistemológica que a gente tem agora. Então, relembrar isso, né, todos os que passaram, eles falaram dessa construção, desse projeto, que foi também uma construção coletiva, e falaram também de outros, de 2004, quando a gente retomou mais para elaborar um outro projeto. Então, isso fez parte da vida dessas pessoas, isso mostra que foi uma construção que foi feita com todos, coletivamente, uns participando mais e outros menos, mas que afetou a vida de todos eles, né? E um outro ponto foi o projeto de língua portuguesa. Eu sou professora de língua portuguesa e, quando eu entrei aqui, pouco tempo depois, abriu a primeira especialização em linguística textual na universidade. E praticamente todos os professores de língua portuguesa que trabalhavam na antiga ETFERN, nós fomos fazer essa especialização. E daí surgiu a necessidade de a gente estudar um pouco mais, então fizemos um grupo, aí os professores Lia, o professor Josué tomaram a frente desse projeto, elaboraram um projeto e nós, então, já a partir daí, fazíamos todo o material de língua portuguesa com uma outra perspectiva que não a perspectiva de gramatiqueira que existia nos livros da época, né? Então, a gente já começou esse projeto desde bastante tempo e isso fez com que o grupo de língua portuguesa fizesse todo um programa
atendendo às questões de conteúdo, mas a partir de outra perspectiva teórica. Então, isso também foi muito presente, não só nos 2 professores de língua portuguesa, Ailton e Marília, que fazem parte do livro, mas também no professor Chagas, de História, porque ele disse que ficou encantado como se conseguia fazer a interdisciplinaridade a partir, né, do trabalho que a gente fazia com língua portuguesa. Então, é importante que a gente coloque, né, que essas memórias, elas que foram revisitadas por esses professores e por mais de um, mostram que elas realmente fazem parte da história da instituição. Essa elaboração desse projeto político-pedagógico, essa elaboração desse projeto de ensino de língua com uma outra concepção de língua, que já era uma concepção de língua a partir do que é o letramento, a partir do letramento, a partir da consciência cidadã do uso da língua, né? E tudo isso casava com o projeto pedagógico que a gente também, de forma inusitada, fez dentro da instituição. E eu me orgulho muito de ter participado, né, mais ativamente na questão de língua portuguesa, porque eu estava junto com o grupo fazendo, inclusive, o curso de especialização em linguística textual. E no projeto político-pedagógico, porque a gente fez estudos, né, guiados pela professora Graça, que, inclusive, por causa dessa conversa, né, dessa memória do projeto político-pedagógico, ela foi convidada a fazer o pós-fácil do livro. Então, ela também conta, né, a sua história, a partir da sua perspectiva, dessa construção desse primeiro projeto político-pedagógico da instituição. Que, inclusive, ele, como é a sua base teórica, né, como eu já coloquei, essa sua base teórica é a que ainda está no nosso projeto político-pedagógico e é o que serve de exemplo para vários outros institutos. Tem um outro ponto também que trata um pouco mais da questão mais política do Instituto, que é também o capítulo de Willis, que foi nosso reitor também. Então, ele trata dessa questão política e da inserção do Instituto nesse cenário nacional. Então, juntando com... Ele também trata, claro, né, da sua trajetória individual, mas sempre interligando com a questão administrativa e política do cenário nacional. Então, a gente tem aí 5 capítulos, contando aí também, né, com o pós-fácil desses nossos colegas, desses nossos amigos, que contam, né, a história da instituição a partir da sua perspectiva individual, mas sempre inserindo no que é local e no que é nacional. Então, é um prazer enorme, vocês vão ter um prazer enorme de ver esse livro. Ele vai estar no link, vai estar com o link no Memoria, vocês vão poder acessar, acessem e vocês conheçam ou se reconheçam na própria história do Instituto. Então, eu acho que a memória individual reconstruiu, né, e lançou cantos, como diz o título do livro, né, lançou cantos para que a gente entretecesse, né, pudesse fazer essa tela do amanhã, do nosso presente e do nosso amanhã. Então, é um livro que vocês... Não é um livro acadêmico, né, ele é um livro de memórias, que são memórias individuais, mas que resgatam a história da instituição.